Fala aí, torcedor do nosso canal RB Futebol, trazendo mais um vídeo aqui no nosso canal. E nesse vídeo para falar do empate entre Sport e Bahia pelo Campeonato Brasileiro 2025. Resultado ruim para as duas equipes. E na classificação aí, o Sport que está na lanterna sem nenhuma vitória. Fica ali com 6 pontos em 16 jogos. E o Bahia, que ainda está no G4, né, tem 29 pontos em 16 jogos, mas o Bahia está brigando na parte de cima da tabela, precisava da vitória. O Sport, é muito difícil sair daquela zona do rebaixamento, precisava da vitória também. Então o resultado acabou sendo ruim para os dois. O que você achou da partida? Deixa nos comentários aí, dá a sua opinião. Vamos trazer aí o pós-jogo. Antes, quero convidar você que ainda não é inscrito no nosso canal. Se inscreva, ativa o sininho das notificações. Tudo do esporte, tudo do Bahia, tudo dos grandes clubes do futebol nordestino você encontra aqui no nosso canal RB Futebol. Vamos aí para o pós-jogo e logo depois eu trago as estatísticas da partida. A tela, a classificação atualizada, hein, do Campeonato Brasileiro. Vocês vão ver que o Bahia foi a 29 pontos, um pontinho a mais, tá? Então, como ele já jogou, olha só, ainda nessa rodada, ele pode perder essa vaguinha no G4 para o Red Bull Bragantino. E o Botafogo que também tem um saldo melhor, tá? Então o Botafogo também pode ultrapassar o Bahia. E virando a página, lá na parte de baixo, a gente vai ver que o Sport segue sem vencer na competição. Olha lá, ó, não tem nenhuma vitória. Hoje esse empate, então, lá na Ilha do Retiro, 0-0, Elton Serra. O Bahia vem de um triunfo, quase, de 3-2 contra o Retrô na Copa do Brasil. E perdeu algumas chances também, né, Elton? A gente falava tanto assim do Palmeiras, a questão ali da eficiência ou eficácia, e isso serve muito também para o Bahia, Elton. Pode falar vitória, viu, Bruno? Eu, pelo menos, não tenho esse problema, não. Eu sei que tem muito torcedor que fica chateado, mas... Eu não gosto disso aí também não, viu, Elton? Sendo bem sincero, mas como o torcedor é quem manda, eu respeito também, né? Não, faz bem, mas de qualquer forma aí, para agradar os outros, né, vitória / triunfo, não aconteceu, né, nesse jogo, justamente porque foi um Bahia daquele jeito que a gente está acostumado a ver em algumas oportunidades nessa temporada, né, um time que cria bastante, mas que tem uma capacidade de finalizar muito baixa, um time que não mostra eficiência contra adversários, principalmente adversários que jogam fechados, né? O Sport tomou uma massa nos primeiros 15, 20 minutos, conseguiu chegar no contra-ataque no primeiro tempo com o Derek, né? O Derek Lacerda estava há pouco tempo jogando a Série B pelo Cuiabá e agora integra essa equipe do Sport, uma grande defesa do Ronaldo, mas aí as 14 finalizações, né, do Bahia no jogo pararam ou nas mãos do goleiro ou aquelas finalizações que não acertavam o alvo. O Sport claramente, né, buscando jogar no contra-ataque. O Daniel Paulista tem feito isso, né, essa contenção de danos de um time que pelo menos tenta não sofrer gols. E nos últimos jogos a gente tem visto isso acontecer com a equipe do Sport e hoje mais uma vez. Por mais que tenha empatado 2-2 com o Santos e 2-2 com Vitória, né, nos 2 jogos anteriores, era um time que sofria demais, né, com o sistema defensivo. E foi um Bahia que, vamos lá, só não teve o Eric Pulga. E eu vou colocar só entre aspas, porque o Pulga teve uma lesão muscular e vai ficar fora durante um tempo. Pelo menos 9 jogos, o que é muita coisa no futebol brasileiro. Entrou o Iago Borducci como um ponta, né, jogando na segunda linha, ele que é lateral esquerdo de origem. Não funcionou, Bruno. Foi um time muito, mas muito ineficiente. E eu diria até, vou usar essa palavra, porque eu acho que cabe para esse jogo, às vezes preguiçoso. Um time que poderia ter acelerado um pouco mais o seu jogo, um time que poderia ter feito mais a intensidade, principalmente, né, roubar a bola no campo de ataque contra o adversário que tem uma saída um pouco mais lenta, como o Sport. O Sport continua aí na zona de rebaixamento, continua sem vencer, e o Bahia, mesmo dormindo no G4, né, tendo aí uma pontuação boa, porque tem 2 jogos a menos, vamos lembrar, em relação aos demais, ainda tem esse crédito, mas poderia ter criado uma vantagem boa aí para pensar em Copa do Brasil. Isso ainda é importante, né? Essa é a questão aí dos 2 jogos a menos. O Bahia acabou tendo uma frustração muito grande, né, Celso, ali na Sul-Americana. A vantagem na Copa do Brasil poderia ser até maior, mas pelo menos ela existe, Celso.
Sem dúvida nenhuma. A respeito desse jogo, acho que o Elton fala muito bem, mas ainda assim o Bahia teve algumas oportunidades, né, Elton? Poderia ter matado, ele fala sobre E depois, assim, que o Lúcio voltou a marcar um monte de gol, Sim. né? Até o William José fez também, a gente, sei lá, imaginava que essa questão tinha ficado para trás, né? Foram 2 lances consecutivos ali. O primeiro do Iago, num erro na saída de bola do Sport, e um segundo que é uma construção do David Duarte, né? Encontrando o Caio Alexandre, que é um espetáculo de jogador, inclusive. Fez, eu acho, seu 100º jogo hoje com a camisa do Bahia. Nas duas, ambos os jogadores tinham a opção de encontrar um passe mais à frente para o jogador que estava atacando a profundidade, não foi isso que fizeram. Acho que a do Iago principalmente, Bahia, né? A do Iago principalmente. A do Caio Alexandre também acho que ele se empolgou um pouco demais, né? Uma jogada construída desde lá de trás, com o David Duarte contra ele até dribla 2 jogadores, se eu não me engano, poderia ter tomado uma decisão um pouco melhor. Agora, Bruno, perder para o Sport, não, empatar com o Sport é praticamente perder, né? Obviamente o Bahia hoje acho que não pensa em título brasileiro, mas o Bahia pode pensar sim e tem que pensar em vaga na Libertadores da América, quem sabe até uma vaga direta. E esses pontos eles fazem muita falta, né? Acho que a maior sequência sem vitórias de um time foi a Chapecoense 2021, acho que não venceu pelas 19 primeiras rodadas, ou talvez até um pouco mais que isso. E o time acabou rebaixado na 20ª colocação do Campeonato Brasileiro de 21. O Sport muito provavelmente já está rebaixado, a não ser que a gente veja uma arrancada heróica, histórica, que a gente vai lembrar por anos e anos. Então, a cada vez que um dos líderes ali, ou pelo menos times que estão pleiteando uma vaga na próxima Libertadores da América, visitam o Sport, ou então recebem o Sport e não vencem, são pontos que esses times provavelmente não vão ver mais. E os outros, por exemplo, Flamengo, Palmeiras também, né, que a gente estava falando a respeito disso. O Palmeiras foi lá e ganhou. Mas ganhou daquele jeito. Ganhou daquele jeito, num pênalti que não existiu, mas foi marcado. Sim, sem dúvida nenhuma. Mas sobre a Copa do Brasil, acho que, assim, é difícil a gente falar, já está classificado, né? Porque o jogo, até o próprio resultado não demonstra isso, mas o Bahia... Mas o jogo está vivo, né? Está vivo, mas o Bahia tem plenas condições, assim, sendo eficaz ou não eficaz, de passar pelo Retrô, assim, acho que é uma possibilidade. Eu considerava o Bahia um dos grandes favoritos à conquista sul-americana. Também. Quando caiu, da forma que caiu na Libertadores da América, por já ter um trabalho muito consolidado do Rogério Ceni, né, que está aí entre os trabalhos mais longevos do Brasil. Um time que, contra o Inter, acho que não foi ali que o Bahia perde a sua classificação, né? Ele perde já antes, obviamente. O jogo contra o Inter foi o jogo que... Foram 20 minutos de um jogo que mudou toda a temporada do Bahia, né? Exatamente. E agora, sim, mas eu acho que o Bahia pode sonhar, sim, com a conquista de uma Copa. Obviamente, o Campeonato Brasileiro ele tem que ser a prioridade, entre aspas, a ponto de você conseguir uma vaga direta para a Libertadores, que é esse o lugar onde o Bahia merece e precisa estar em todas as temporadas, seja pré-Libertadores ou Libertadores, pelo investimento que tem, pela qualidade dos jogadores que tem, pela qualidade do trabalho. Eu acredito muito no Rogério Ceni como técnico. E eu acho que, assim, vai dosando, vai olhando o Campeonato Brasileiro, vê, obviamente tem sorteio ainda, né, na Copa do Brasil. Então, assim, acho que tem um mundo, tem um caminho que o Bahia pode vencer a Copa. O Campeonato Brasileiro eu acho muito difícil, até mesmo pela profundidade. Ainda na Copa, avançando, ainda vai ter um outro sorteio, né? Recentemente, quando saiu naquela fase, né, Elton, naquela transição, Zé, de Libertadores para Sula, o Rogério até em uma das entrevistas falou assim, olha, a gente tem bom time, tem bom elenco, mas a gente também precisa entender que competir com outras, né, estar em mesmas competições que, por exemplo, Flamengo ou Palmeiras, a dificuldade é maior. Então ele já estava querendo justificar um pouquinho ou abrir para o Bahia a possibilidade da Sula, que acabou não acontecendo. Na Copa do Brasil, bom, pelo menos ele vai ter aí Palmeiras e Flamengo neste momento em desvantagem, né, em seus jogos ali na competição. Mas eu acho que assim, o Bahia, por exemplo, na Sul-Americana, ele poderia ter jogado com uma equipe mais forte dentro de casa. Mas tem que rodar. Se eu não me engano, era o terceiro jogo. Por favor, Elton, me ajuda aí. Seria o terceiro jogo do Bahia pós-Mundial, né? Terceiro. Seria o terceiro jogo. Fortaleza, Galo e América. Isso. Joga com o time titular, joga com o time mais forte, faz o resultado, ainda mais sabendo. Sim. Porque aí depois o que acontece? Né, da Sul-Americana. Sim. Né? Porque o Bahia, eu também vi o Bahia, enxergava o Bahia, depois da fase de grupos da Libertadores, você olha para o Bahia, os jogos que fez, claro. Você fala, esse Bahia tem condições de chegar e jogar e brigar por título na Sul-Americana. Aí o próprio Rogério, depois, na entrevista, nós fizemos o jogo, eu e o Elton, né, pré-jogo contra o América lá, ele fala... eu sei pela experiência tal que jogar o América fora de casa é um time e dentro de casa é outro, que com o time fora de casa ele se defende e dentro de casa ele gosta de jogar.
Então, se você sabia, por que você não colocou o seu melhor time no primeiro? Ele podia ter poupado contra o Atlético. Né? Poupa depois. Brasileiro. Mas aí ele tem o foco em pegar essa vaga na Libertadores. Sabe? Então, assim, tem algumas coisas, mas é natural, ninguém erra. Claro. Eu não acredito que o treinador erra, porque ele vai prejudicar o próprio trabalho. Acho que são pensamentos que não deram certo. Claro. Né? São coisas que levam para a experiência para o próximo ano. Mas eu acho que o Bahia tem um bom elenco. O Bahia tem um bom elenco. Tem um elenco. Você tem, por exemplo, os jogadores titulares e as substituições, elas não são tão diferentes. Os jogadores não têm aquela distância. Até porque mesmo contra o América no primeiro jogo, mesmo rodando o elenco, ele criou muito. Ele criou oportunidades. Naquele primeiro jogo. Sabe? Então, assim, eu acho que ele tem algumas coisas que. Aí o Rogério, né? Ia falar Rogerão por causa do Plihal, mas o Rogério tem que trabalhar os fundamentos. Aí a questão do. Criou 10 chances, faz 5, faz 4, faz 3. Você tem que tentar minimizar os erros, porque isso pode tirar pontos. O Celso falou uma coisa bem legal aqui, e é interessante. Se hoje empatar contra o Sport, com todo respeito ao Sport, é derrota. Tem que ter 3 pontos lá ou em casa tem que ter 3 pontos. Uma coisa é você jogar contra um time que, sabe, tem bons jogadores, que consegue fazer um bom jogo, jogo disputado. Mas se você analisar os jogos do Sport, o Sport tem seríssimos problemas, tem grandes limitações. E pro elenco que tem o Bahia, não era para ser essa dificuldade toda. Eu acho que assim, tinha que criar mais oportunidades, fazer gols, porque o Bahia tem bons jogadores, não dá. E o Rogério, eu acho que o Rogério é um bom treinador, mas de vez em quando faz algumas escolhas que não dão certo. Acho que ali foi muito da escolha do grupo também, né? Grupo City em priorizar ou focar também em Campeonato Brasileiro. O Elton tem acompanhado isso bem aí de perto. Até mesmo se a gente for pegar... Rápida pausa que o Cícero Melo tá chamando a gente, tá, Celso? Quer falar concluir rapidinho? Não, era só porque naquele momento o América de Cali era um time completamente desconfigurado. Acho que também isso ajuda. Quinqueiros, né? De treinador. O Cissão já chega do Então tá aí, pessoal, foi o vídeo onde os comentaristas debateram aí o empate entre Sport e Bahia pelo Campeonato Brasileiro. Como eu falei no início do vídeo, resultado que acabou sendo ruim para as duas equipes, tanto para o Sport como para o Bahia. Resultado ruim, as duas equipes precisavam vencer essa partida. Deixa eu trazer aqui a classificação atualizada do Campeonato Brasileiro. Tá tendo agora Mirassol e Vasco. Mirassol e Vasco nesse momento. E a partida está 0-0 também, está no intervalo. Então tá ali ó, na parte de cima, o Bahia com 29. E lá na parte de baixo, o Sport com 6. Deixa eu trazer aqui as estatísticas da partida. Eu estava dando uma olhada aqui, ó. O Bahia foi melhor em quase tudo, pessoal. Quase tudo o Bahia foi melhor. Posse de bola, o Bahia teve mais, 66% a 34%. Gols esperados, 0,45 para o Sport, 0,9 para o Bahia. Total de chute, 14 para o Bahia, 5 para o Sport. Um total aí de 19 chutes, 19 finalizações. Chutes no gol, 2 do Bahia e 1 do Sport. 3 chutes só, 3 chutes na partida que foram no alvo. Chances perigosas criadas, o Sport teve 2 chances aí, ó. Chances claras, o Sport teve 2, o Bahia nenhuma. Escanteios, 6-3 para o Bahia, total de 9 escanteios. Impedimentos, o Sport teve 1, Bahia nenhum. Passes completos, 477 do Bahia, 226 do Sport. Então tá aí as estatísticas da partida. Bahia foi melhor nas estatísticas, mas o Sport teve 2 chances claras aí. Então tá aí. Pós-jogo, gostou do vídeo? Deixa o like, se inscreva no canal, ativa o sininho das notificações. Forte abraço a todos e até nosso próximo vídeo aqui no nosso canal RB Futebol.